Olá a todos, está começando mais um Zuzuzum. Eu sou Vinícius Vilares e essa semana nós temos muitas pautas importantes para tratar aqui no programa. A mais importante, obviamente, o fechamento dos 2 hospitais veterinários públicos aqui de Guarulhos, inaugurados pelo prefeito Guti na última gestão. Para ter essa conversa, convido meu amigo Ernesto Zanon. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Diego, tudo em paz? Mais uma vez aqui no Zoom. Hoje vamos falar dos trapalhões, né? A gente falou outro dia que o patrão enlouqueceu, o gerente enlouqueceu, olha, cada dia mais certo disso. E convido também meu amigo Diego Villani. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Zanon. Estamos aí à disposição. Vamos falar sobre o assunto aí que essa semana rendeu aqui em Guarulhos. É isso aí. Na última semana, o prefeito Lucas Sanches fechou, infelizmente, as 2 unidades. Uma unidade, por enquanto, né, do Hospital Público Veterinário aqui de Guarulhos, do centro. E a gente vai debater para ver quais são os desdobramentos disso aqui na cidade. Então, quero que o Zanon apresente, primeiramente, o que aconteceu. Conta um É, pouco para a gente, atualiza a população sobre isso. gente, estamos aí metade de julho, né? Com 6 meses de governo perdidos e a gente percebe que não existe planejamento, é uma coisa de orelhada que se faz a todo momento, né? E, e é muito claro, uma benfeitoria para a população, uma questão que estava sendo muito bem aceita, foi feito pelo ex-prefeito Guti, que eram os hospitais veterinários públicos. O Guti era uma proposta inicial, ele batalhou para conseguir isso e chegou no final do governo com as duas entregas, um no centro e um nos Pimentas. E a forma moderna de conseguir isso é por meio de parcerias, né? Parcerias, então a prefeitura paga e uma entidade que tem mais de 30 hospitais no Brasil, uma entidade bem conceituada, foi convidada para fez essa parceria com a prefeitura e começou a fazer os atendimentos no ano passado. E isso não agrada o atual governo. E como mudou o nome de um monte de coisa, pintou a cidade de amarelo, aí deu na louca dele lá, de repente. Não, de repente, porque podia ter planejado, né? Decidiu da noite por dia, rompeu o contrato em comum acordo, como o outro lado não estava recebendo, estava apertado, É, comum acordo. Se quiser continuar, nós não vamos te pagar mais, vamos espremer você até o final. E aí, em comum acordo, eles assinaram o rompimento da noite para o dia. Aí que eu começo uma série de atrapalhadas. nossa senhora, nem fala. Até porque o empresário que tem um hospital aqui, ele ainda tentou manter para não deixar a população mais carente que necessita do serviço sem, mas parece que era uma questão pessoal do prefeito mesmo, do atual prefeito, que ele eu nunca vi isso. Parece que o dono de que administrava o Wilson, ele fez um vídeo dizendo que a GCM foi lá à noite e encaminhou todo mundo para a É, delegacia. é uma sequência de atrapalhadas. Começa com o anúncio do fechamento que não Sim. foi feito pela prefeitura. Uhum. Né? A prefeitura não informou ninguém. Tinha um cartaz na porta que apareceu na mídia e tornou público, né? GeoWeb e outros E, e, publicaram e a repercussão foi muito negativa na segunda-feira passada. Nós demos isso até em primeira mão aqui no Zum Zum Zum. e causa estranheza também, Zanon, pelo seguinte: a prefeitura, quando ela quer maquiar ou fazer qualquer coisa para enaltecer o prefeito, quando ele quer usar as redes sociais, ela usa as mídias parceiras para divulgar. Dessa vez ela Exatamente. colocou um papel A4 Uhum. escrito ali, falando vai fechar. Se você Realmente. precisa, o problema é A seu. partir de dia 10 não tem mais. Tipo, se virem. Ou seja, não existe planejamento. Tinha 6 meses para eles pensarem, 6 meses e meio para pensar, não fizeram. Aí a repercussão foi tão grande que aí começa, você percebe como que o prefeito ele não administra pensando na cidade, ele pensa no ego dele, foi para a rede social, foi lá para o gramado da prefeitura, pegou um cachorro no colo, 2 cachorrinhos no colo. Ah, nós vamos ter 2 hospitais veterinários públicos melhores, 24 horas por dia, 7 dias por semana com o mesmo dinheiro. Quero ver. Quero ver. Nós sabemos quanto que foi gasto nesse hospital, quanto pagava. Quero ver você atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o mesmo valor. Você falou, você tem palavra. Então vamos ver lá. Só que quando? Onde? Por quê? Ixi, Nada. É só falar para a rede. não, então esquece, esse hospital não vai sair não. Se for ele falando, o que ele fala para a internet, pode ver que depois não vem. O que ele fala,
É tudo ao contrário. Né, aí o Eusébio até questionou eles como seria. Uma Teve atra resposta, uma Vinícius? atrapalhada, né, uma sequência de atrapalhadas aí. Eu fui lá pessoalmente conhecer teve um castramóvel improvisado, né, que foi Esse já é aparecendo o ali. terceiro É, capítulo da Atrapalhada. É, brincadeira. você já tá A no gente meio. questionou a prefeitura para ver como que funcionaria esses novos hospitais, pô, com que dinheiro seria pago, da onde sairia isso. Realmente a gente não teve retorno até agora, mas é aquilo, né? É uma medida populista. Até gravei um vídeo lá, daqui a pouco a gente vai falar do Castramóvel, gravei um vídeo lá, uma medida emergencial. E nos comentários do GeoWeb a gente vê muita gente falando assim, meu, tá apagando incêndio, não tem planejamento, é só apagar incêndio o tempo todo. O incêndio Quais que ele mesmo causa, né? exatamente. A Globo, né, veio para cá fazer a matéria. Isso foi no feriado, 9 de julho. A Globo veio e a repercussão foi maior ainda, Sim. mostrando que Muito o complicado. hospital seria fechado no dia seguinte. E aí veio o repórter, mostrou, tinham cuidadores na porta do hospital lamentando, falando de como foram bem cuidados dos seus animais, que a cidade não Exatamente. podia ficar sem e tudo mais. Aí vem a gota d'água, né? Que o ex-prefeito Guti inicia um abaixo-assinado pedindo para que ele mantivesse aberto até que É, sim. fossem Pelo inaugurados menos isso, novos, né. porque eles não souberam responder quando. E um processo desse, uma licitação, tudo isso demora no mínimo 60 dias. É, pra No mais. mínimo. É. Mas pode se prolongar 3, Sim, 4 meses. Isso vai longe. é. Aí o que que o Lucas faz? Anuncia novamente que a cidade não vai ficar Sem sem. hospital. Tá super dog. Mas Não vai então, ficar assim, a gente Parece. imagina que vai ter um outro hospital, né, alguma coisa mas muito uma grande. coisa que também não dá para entender, assim, se ele contratou ele contratou ou estão doando? Então, surge na Praça Getúlio Vargas, da noite pro dia, um ônibus amarelo, um ônibus Podia amarelo, ser. Ia estranhar se fosse verde, escrito né? Castramóvel, lá, e ele vai lá gravar um vídeo, né? Na sexta-feira já. Aí depois que ele grava o vídeo, Ele ele grava faz um todo mundo vídeo, divulgar o vídeo. a mídia parceira. Guarulhos tem atendimento gratuito, né? Solta Todo release. mundo solta release, cancela o release. O É, release Mas veio. não foi a mesma atitude, quando foi fechar ele não Não, fez o não. mesmo é. no mesmo Primeiro mesma propaganda soltou um não. release, né, que a gente printou, que tem o primeiro release que foi apagado, dizendo que a prefeitura estava oferecendo. 15 minutos depois, Tirou. tirou e publicou um outro, que é uma parceria entre a prefeitura e uma ONG proporcionaria esse atendimento gratuito. E o Castramóvel, Castramóvel, quem não conhece, é um equipamento usado por muitas ONGs. A própria prefeitura tem 3 unidades de castramóvel, que percorre os bairros, leva lá para fazer a castração dos animais, que é uma medida defendida pelos próprios veterinários, pelos cuidadores, para a contenção da Hum, apropriação, né, principalmente dos animais de rua, tudo mais. E eles trazem um castramóvel para fazer o atendimento, quer dizer, já é uma improvisação, sim. Uhum. né? Um ônibus para lugar de 2. Na Getúlio Vargas, não era ele que falava que governaria dos bairros para o centro? É, Aí ele vai no centro, coloca o castramóvel, porque o centro é o melhor lugar, quer dizer, fará com que a população venha lá do do Cabo Pimentas para cá. Sul, dos Pimentas, da Ponte Grande, da Ponte Alta, para o centro, com o Sim. seu cachorro embaixo do braço. É. E ainda é É do bairro para o centro, né? do bairro para o centro. E ainda fica estranho que, assim, ele corta o hospital, ele encerra por questão vaidade dele, na minha visão, coisas políticas. Ele quis acabar porque ele viu que não foi ele que fez, ele: Vou acabar para depois falar que eu que fiz". Aí ele traz um castramóvel, seria, tá, vai ser de graça? Quem que tá por trás? Qual é o interesse disso daí? Nenhuma resposta foi dada. Então não dá para entender, é coisa, ele faz conteúdo para poder usar na internet, porque ele que fechou, e aí depois ele quis dizer que ele resolveu o que ele mesmo causou. Exatamente. Aí na sexta-feira você foi para lá Bom, e viu a situação, né? fui para lá na De sexta-feira, manhã, fui conhecer na o sexta-feira de Castramóvel. manhã. Exatamente, a gente foi fazer um trabalho jornalístico para divulgar, justamente porque, poxa, a maioria das pessoas que comentaram nos nossos posts falavam: "O que que eu vou fazer com o meu cachorro doente?". Sim, Recebia o atendimento, estava em tratamento ali no hospital, "O que que eu vou fazer agora?". A gente foi lá justamente para fazer a divulgação sim. desse novo atendimento público.
que inclusive a gente precisa consultar a matéria jurídica disso, mas os veterinários que eu conversei disseram que isso não pode acontecer. Você não pode fazer esse tipo de atendimento dentro de um Então, castramóvel, até porque ele não é equipado para isso. eu até fiquei numa dúvida disso que eu perguntei para o Zanon aqui antes de começar, pelo seguinte, se acontecer uma fatalidade de um animal vir a óbito por uma negligência, Então, quem está amparado para se defender disso daí? Exatamente. Porque vai falar que foi quem? Pois Vai é. falar foi o ônibus do meu amigo que me emprestou porque ele É, está de olho na eleição de 26? Vai falar é como? muito complicado. Mas a gente foi lá, fomos conhecer, conversei com as pessoas da ONG, que não tem nada a ver com isso, estavam ali fazendo um trabalho falaram que era um desempenhado. deputado federal, né? Disseram que era um deputado e Saiu no tudo. release da Aí prefeitura. É um tem um, candidato. tem um, tem Ele um, foi candidato. Não, era o delegado. Ah, não, isso. Bruno Lima Parece mandou que a era uma emenda. parceria do delegado com o vereador lá isso. de É. Itacoaxetuba. Uma confusão aí Não, o que, vereador não entrou na história. Era uma ONG. a A princípio, princípio é uma ONG um deputado. que vimos que era ligada a um vereador de Itacoaxetuba, né? É, É isso. oficialmente era isso. Né? Quando dá meio-dia, o que acontece? O ônibus sumiu. Não, é engraçado. As trapalhadas não param por aí. Tem mais coisa que aconteceu depois disso. Aí o ônibus saiu, aí como era a hora do almoço e era feriado, ele colocou o exército dele para trabalhar virtual. Não, aí alguém na rede social dele, um gênio da rede social, em nome do Lucas Sanches, respondeu: não, o ônibus é itinerante, então ele deve ter ido fazer algum atendimento em algum lugar. Você imagina o sujeito que saiu da Ponte Alta com o seu cachorro doente embaixo do braço, o gato, vai. Gato que dá mais difícil de carregar, né? Saiu com o seu gato embaixo do braço e foi lá para Getúlio Vargas, porque lá, das 8 às 17 horas, segundo o prefeito na sua rede social, falou que ia ter atendimento. Aí ele chega lá, cadê o ônibus? É, Foi fazer um atendimento itinerante, assinado por Lucas Sanches na rede social. Tá escrito, tá É. printado. Então, não tem organização, não tem nada, não tem planejamento de nada. e- É essa prefeitura que a gente tem, é esse o comandante do governo que a gente e tem. nessa hora quem estava precisando com o cachorro estava passando esse perrengue aí, enquanto o Lucas estava em casa com o cachorrinho dele fantasiado de Pokémon, brincando, Que pô, cor pelo que amor era, de que Deus. cor que era a roupa do... Amarelo, né? Não tem jeito. Se não for amarela, não dá. Eu acho que É, não dá contraste. gente, esse também tá. Você viu na rede social Vi na também? rede social, esquece. A rede Aí social, ele faz todos, gente, aí os comentários lá, ele faz todos os secretários, todos o pessoal de apoio. Uhum. E curte pra É, ficar lá em cima isso, ele e pede, apaga os ruins. não, Né? e aí ele pede pra família, agora ele tá, eu acho que ele não tá prestando muita atenção na cidade, porque alguém que manuseia a internet dele, ou ele mesmo, eles ficam assim, qualquer comentário que coloca, ele põe assim, se é positivo. Pede para sua família compartilhar, mande para seus amigos. A preocupação dele é essa, cara. Eu acho, já que a gente tá falando de rede social, é até pertinente a gente lembrar que no canal oficial da Prefeitura de Guarulhos, os comentários negativos sobre o castramóvel foram bloqueados. na sexta-feira também Tiraram teve mais esse completamente, episódio dos exatamente. Trapalhões. Que estavam comentando, pô, cadê o ônibus que falou que ia estar na Getúlio Vargas, não tá? Quando vai construir o hospital novo? Exatamente. Então, Vários questionamentos para a prefeitura. O que eles fizeram? Bloquearam os comentários. A única postagem da prefeitura que você não pode comentar é justamente a do castramóvel. A gente questionou até a prefeitura o que é isso? É algum tipo de censura? O que e é? isso se está fazendo é totalmente legal, porque ele Totalmente não legal. pode usar um instrumento da prefeitura para coisa própria. Você está passando o que está acontecendo e ele. Aí É bloqueou. estilo ditador dele. E assim, aí a gente vai para as outras redes sociais, né? Eu pesquisei nas outras redes sociais. O ex-prefeito Eloy Pietá também veio para cima e também muitos comentários na rede do Eloy. Só que na rede do Eloy, uma curiosidade, muita gente acabou batendo no Eloy porque na época do Eloy não tinha isso, né? Na época do PT Então. não tinha nada de atendimento veterinário. A saúde animal era relegada Sim. era bem ruim. Então, Eu acho que era também um momento que não tinha também tanto defensor, exato. tanta. Do governo Guti que começou, né? Sim, foi. Que teve o DEPAN, que teve Teve a uma mobilização para organização isso. maior, começou a ter. Tanto é que aquele espaço lá na Ponte Alta dos Cachorros era um matadouro, na verdade, né? O espaço lá. Agora que estava sendo reconstruído, que foi feito um novo A- espaço, tudo a- mais. Era terrível lá. Até porque o Gucci, sempre que você vê ele fazendo vídeo, ele tá com o cachorro dele, Sim. algo assim. Sim. Não é nada implantado, né? Não é esse Pokémon que apareceu agora aí que os caras colocaram para ficar no colo do prefeito. Pois é, mas aí
Depois de algumas horas, na sexta-feira, o ônibus amarelo sumiu Depois ele voltou. e hoje surgiu um ônibus verde. É. Que Surgiu um história ônibus é essa do verde. ônibus verde? Então, não sei, é da mesma empresa esse também? Tem outra Não nomenclatura, né? sabemos. Mas na sexta-feira eles anunciaram que a parceria era com aquela ONG. Era com a Só Grave, se eu não me engano. agora, sabe que é outra ONG? Eu vou Porque, falar. assim, gente, é coisa pública, não é brincadeira, não é campanha eleitoral, não é ficar batendo, não é mais pedra, agora vai ser vidraça. Então, administrar tem que ter responsabilidade. Quem está pagando isso? Caiu do céu? Poxa, Vou falar. O abençoado, prefeito porque o asfalto do tapa-buraco caiu do céu. Guarulhos Sem Ter Usina ganhou doação de asfalto. Asfalto. Agora ganha o Castramóvel. Guarulhos do nada passou a ter sorte de um jeito que não tinha, não é possível. Uma coisa que ele ganhou aí, não lembro o Mano, que não era, acho que tem. teve outra coisa. Você contou semana atrasada alguma coisa que estava vindo aí antes de. Ah, os médicos. Ah, Tem médico, né? Os médicos não, o que médico, ele da abre o. CEMEG Ele são da OS que atende num outro no hospital. São Bernardo lá. Então, é abençoado. Legal, né? Guarulhos vai ter uma grande economia, porque parece que não tem dinheiro, né? Reclama que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas pelo jeito ele é bem relacionado para conseguir as coisas doadas, né? Então, Então, é uma qualidade, mas vamos ver quanto que isso vai custar lá na lá frente, na né? frente tem que ver o que vai acontecer. É, porque ninguém faz nada. Se for igual o espaço que ele prometeu para os motoboy lá, dá até medo, porque faz 6 meses que ele prometeu um espaço com Verdade. 2 bancos, 2 bancos para o motoboy poder sentar e descansar e um micro-ondas. Faz Mas ali 6 meses não saiu? foi uma ação também em resposta à rede social, porque na época, em janeiro, houve uma discussão sobre a liberação dos mototáxis, né? Que seriam Uber Moto e Sim. 99 Moto. Era um assunto que E estava. Guarulhos não poderia ter, e estava tendo, e veio uma resposta oficial da prefeitura dizendo que Guarulhos era proibido, né? Exatamente. Na época a gente falou muito sobre isso aqui no GeoWeb, a gente soltou algumas matérias. E aí, como essa discussão estava muito em alta em São Paulo, porque o Ricardo Nunes estava dando umas porradas nisso, a gente questionou também o governo Lucas Sanches para ver como que ele enxergava isso, né? E à época nos foi informado que não podia, porque não era um serviço regulamentado. Só que, curiosamente, depois que a gente soltou essa O matéria, Promessinha, teve um vídeo. Promessinha surgiu Teve na um rede vídeo aí. social Fez o vídeo. de Ele não fez. motoboy, veio na garupa de uma moto, Não, ele falando não, que teria um ele espaço, usou a internet, fica tranquilo usou que lá 5 falando minutos que ele teria um parece igual. espaço para motoboy. Tomara que, não sei, tomara que saia esse espaço, né, Sim. o promessa. Chega de promessinha, né? Vamos realizar. E não era um espaço assim, você achar que era um galpão, não, viu? Para colocar 200, 300 pessoas. Era um espaço para, Uhum. no máximo, 5 pessoas. E isso aí eu acho que foi janeiro ou fevereiro, nós já estamos em julho. Eu Então, acho. assim, Exatamente. tá bem atrasado para uma O situação Manga dessa. fez isso em Sorocaba com sucesso. Ele fez espaços para motoboy, com área de descanso, carregamento para celular. Negócio legal, Então. interessante isso. Então, Se funcionar, é bom. O problema é que promessas, o intuito do promessas. Manga, de repente, é realmente fazer. E o do Lucas é E- criar like. E o mais importante, eu acho, da gente analisar é como todas essas medidas são tomadas a partir de uma vontade de apagar o incêndio. A questão do motoboy foi a mesma coisa que está acontecendo agora com os hospitais. Sim. Pô, surgiu a polêmica, qual que é a solução rápida? É essa. E aí uma solução rápida não tem planejamento, não tem organização financeira que uma prefeitura exige. Né? Ele- Então, se a gente pegar caso a caso, é a mesma coisa que está acontecendo com os hospitais É, hoje. dos hospitais animais aqui, se ele fosse um cara que ele pensasse em si na população, o que que ele ia fazer? Ele ia pegar o grupo dele especializado nisso, ia pôr o estudo, teve 6 meses para fazer isso, ó, esse contrato não tá acontecendo, vamos romper, vamos fazer um emergencial, vamos colocar outra empresa, contrata outra empresa e põe para funcionar. Exato. Faz uma Co- transição. Isso, Sabe o que é exatamente. transição? Transição é um tempo de passagem. Não pode penalizar a população. A população não pode ficar agora desassistida. Porque a população está desassistida. Porque o final da história, dessa história toda, a gente não sabe qual vai ser. Mas, na realidade, o doutor Wilson lá veio a público e falou, tirou de campo, porque ele pôs a GCM para não permitir que ele atendesse a preços Sim, populares. Gente, não quer, tá, acabou a parceria, tá, eu tenho meu estabelecimento aqui, eu pago o aluguel aqui, vou promover preços populares para não deixar desassistido. Colocou fiscal, quer dizer, que até o dia 9 podia, dia 10 não podia mais, o estabelecimento não estava certo. Até dia 9, tá tudo em ordem. Dia 10, a GCM na porta levou o vigia dele para a delegacia. não, ele fez um depoimento lá que ele falou, eu tenho um monte de prefeitura que eu presto serviço,
que a minha empresa trabalha, eu nunca passei o que eu tô passando. Exatamente. Ele fez um vídeo em tom de desabafo falando assim: "Prefeito, você venceu. Você conseguiu tirar o hospital 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 público público gratuito de gratuito". Guarulhos. Isso Quer daí. dizer, essa é mais uma marca. Gente, já tem boas marcas em Ave 6 Maria. meses, hein? Tá. Vamos lá. No uniforme, Começou sem entregar o uniforme escolar. sim. Culpa da gestão passada. Não entregou ovos de chocolate para as crianças. Culpa da gestão passada. A gente sabe que não é. Não zerou a fila da creche, Não que ele zerou. prometeu que em campanha que ele Nem- zeraria no outro dia. Hoje já está em 15 mil, segundo É, os números não aí. zerou. Tá. Materiais. Materiais escolares chegaram assim, Foi. chegaram picadinho. Prometeu Tudo. que teria psicólogo nas escolas nos primeiros 3 meses. O É. remédio Até em agora casa. nada. Remédio em casa, máquina para pegar remédio, continua sem farmacêutico nas UBSs. Não ia criar taxa. Criou taxa. Criou, aumentou bastante, 50%, tá? Não, e criou imposto também. 50%, criou mais imposto, aumentou ITBI também. E, Que é imposto não, e sobre transação hoje de eu bens recebi imobiliários. de um sindicato aí do imobiliário dizendo que vai atrapalhar totalmente o setor com esse TBI que ele passou de 2 para 3, acho, ou de Alguma 3 coisa para 4, algo assim. aumentou Mas bastante. aumentou em 50%. É, E sem contar a taxa que ele criou pro Uber, que era o que ele defendia, porque antes não tinha. Uber não Hoje o paga. Uber agora vai ter que pagar, Tá a lá, partir de agora. 3%, tá bem claro. 3%. Transporte individual de passageiros, 3%. Antes não tinha. Não, se você Não tinha procurasse o não KNAI tinha antes, não não tinha. tinha esse KNAI. Ele criou. Então ele criou uma taxa para uma categoria que Ele ele isenta. defendia e que era isento. Então, assim, cara, se você for pegar aqui nos 6 meses, ele tá O tá bem. CEMEG, o CEMEG Pimentas, que não estava destruído, foi reformado, né, para servir de marketing, né? Foi feita a obra e está entregue agora. Os campos de futebol, gramados prontos, foram entregues, o Jurema foi entregue, É. como se fosse dele. Agora, o Secap, acho que o Secap vai sair, né? Que agora começaram lá a cimentar em volta, fazer alguma coisinha lá para De verdade, sair. nesses 6 meses aí, 6 para 7 meses, o que dá para dizer que ele fez mesmo na cidade foi mudar o layout e a cor. Não aumentou os funcionários. Ele 2% prometeu que ia servidores, valorizar os mas ele funcionários. deve ter feito uma coisa boa pro sindicato, né? Que o sindicato, Não, o sindicato uma não- semana com 2.000 pessoas na rua, acaba com a greve da noite pro dia, E ele sem benefício para os funcionários. não aumenta para os funcionários, alegando que não tinha dinheiro, cria 20 cargos de alto escalão, De alto escalão. comissionado, e ainda faz agora uma das últimas, porque ele, pensando na internet, ele resolveu pagar o 13º. Boa tinha parte dinheiro. ficou, não tinha dinheiro, tinha boa dinheiro. parte ficou feliz pra caramba, você não tem noção do Não tanto. tinha dinheiro, mas adiantou o 13º salário para os servidores públicos municipais. É. Coisa que muita prefeitura faz, isso aí planejado, o cara já sabe, né? Agora caiu na conta Mas lá. quando faz, o que nem você falou, faz planejado, o cara já está na administração há um tempo e não está só reclamando, porque o atual prefeito ele reclama de tudo que é de errado, ele fala que ele pegou a prefeitura agora. Mas para adiantar o salário da companheirada que ele colocou lá e só está há 4 meses, que é os comissionados que foi base eleitoral dele, aí tá tudo certo. É verdade, o pessoal acabou de entrar, já vai receber. Já recebeu. Aí é por quê? Porque é tudo parceiro dele. Isso é uma política do quê? Uma política que a gente está acostumado, uma política de esquerda, que ficou aqui 16 anos. E aí ele vem com esse discurso bonitinho e depois, para valorizar a categoria, ele não valoriza, mas para ajudar a companheirada dele ali que está trabalhando há 4 meses, 5 meses, vamos mandar. Já liberou o 13º dos caras. Não sabe nem se os caras vão chegar até o final do ano. Mas já recebeu metade do 13º. E também Teve teve. a Guarutour também, né? Que foi algo super inovador que tá com certeza alinhado com os princípios de 2025, né? Criar uma empresa estatal. Criou uma Os países acabando com as estatais. Mas tem empresário feliz da vida com a Guarutour, hein? Tem gente que tá. Vai ser um cabidinho ali, hein? Pode ser por isso que ele estava hoje inaugurando uma garagem particular, né? É verdade. Hoje a prefeitura mandou release comemorando uma empresa particular que fez com seus recursos uma garagem de ônibus que mudou. Você tem uma empresa, você muda o endereço e você vai para onde você achar melhor. Sim. Né? E essa empresa mudou e a prefeitura divulgando que a empresa mudou de lugar para ficar mais perto do terminal Pimentas. Né, que é a Campo dos Ouros, né, que foi a primeira a aderir à onda amarela aí nos ônibus, né, pintando os ônibus para todo quanto é lado. Sim. E essa empresa, aí eles falou lá que
Bellarmino, né? Um grande empresário do transporte conhecido aí no Brasil todo, né? Como o mega empresário, mudou da Bela Vista para o Pimentas. Uma iniciativa dele. O cara se querer mudar lá em Diadema e trazer o ônibus todo dia para Sim, Guarulhos, o problema é dele, né? O Lucas estava lá de madrugada fazendo é. videozinho, Não, para como isso uma aí, entrega. para isso ele funciona. Eu tava tem alguns momentos que eu vejo a rede do prefeito, eu até acho que ele trabalha naqueles programas policial, porque eu nunca vi um prefeito para andar tanto dentro de uma viatura, cara. Tudo ele quer gravar, Eu já vi prefeito andar na viatura, mas lá tarde. mas ele tá gravando é tudo. Agora Prefeito não, vereador. ele Vereador. tudo Prefeito aqui de Guarulhos, não, não. tudo que ele faz, ele, mano, ele parece que ele virou um É, GCM, um e polícia como civil, um pegou policial militar, cara. o apelido de Não, TikToker, né? isso Como aí é pegou, fato. né? Isso é fato. Promessinha TikTok. Não, isso é fato. Isso Promécia é o cara vem do, é o sobrenome, né? é Promécia. promecia, né? Promecia. É. Promessinha, É, promessinha, promessinha. talvez eu acho que na hora que o cara do cartório tava digitando, digitou errado. Respeito ao pai dele, né? Que tem o nome, mas o filho merecia o NH ali. E uma coisa que ele fez certo foi manter o IPTU congelado, né? Que é uma grande bandeira do ex-prefeito Guti. Foi a salvação para ele ter uma conquista, uma entrega para o ano que vem. Então, IPTU congelado mais um ano. Que não é congelado. que não é congelado e que ele só manteve porque ele sabe que se ele tirasse esse benefício que o prefeito deixou, seria o tiro no pé, porque senão ele ia ter tirado também, porque Mas vai ter a planta genérica de valores. é, Vai mudar, vai ter muita gente que vai ter uma surpresinha. mas ele vai ter gente para defender ele agora, porque tem gente que defende que não tem mais que aumentar o IPTU, né? Na Câmara É, agora tem uns defensor o novo. grande vereador. É complicado, mas é isso. É, Ele, infelizmente, ele tá um pouco perdido e ele precisa entender que Guarulhos precisa que ele comece a trabalhar do jeito que ele exatamente. prometeu que ia trabalhar e Gua- parar com essas coisas de internet aí. Guarulhos é uma cidade muito grande, né, cara? Que Nossa. merece ser bem administrada. É o que eu É, falo. Medidas para apagar incêndio aqui na cidade desse porte não funciona, cara. Aqui Sim, é uma cidade que exige um planejamento assim, tal como uma megalópole que é. gente, assim, as pessoas às vezes comentam comigo, né, que, pô, mas vocês só batem no Lucas, seu programa só bater no. Eu não queria, a gente queria falar bem do prefeito aqui, falando das conquistas, das realizações, mas dão de bandeja pra gente, né? A gente, sabe, eu me especializei na minha carreira como jornalista em assessoria de imprensa, toda gestão de crise. Meu, estão fazendo um case lindo de como não gestionar uma crise, que são ruins demais, em todos os sentidos. Soltam release, revolta, sei o quê. É tudo na orelhada. De tudo na verdade, orelhada. tudo na orelhada. Desde o prefeito até a comunicação final. E engraçado, né, que são os veículos parceiros deles lá, que nem questionam, vão vomitando tudo, né? Guarulhos terá 2 hospitais. Cadê? Onde? Ninguém questiona. E ó, tem gente séria que foi cooptada, gente. Gente Lamentável. boa, né? Que percebo que tá com vergonha de sair na rua, porque tá Não, publicando cada besteira da com, prefeitura. com toda certeza eles estão Tem os fazendo porque picareta também. depende, mas realmente eles estão sofrendo, porque, cara, eles estão muito perdidos com as informações e o foco é fazer vídeo para internet. Sim. Esse é o foco, não é porque o nome pegou à toa, Vinícius. O nome dele de TikToker é porque ele só pensa realmente nisso. Não é à toa que ele é o maior cliente do Instagram. 2,5 milhões o cara A conseguiu Meta gastar. adora o cara, né? Não, a Meta já olha e fala, ó, esse mês vamos dar uma cutucada no Lucas Sanches, vamos abaixar um pouquinho o engajamento dele para ele gastar um dinheiro de impulsionamento. Mas você percebe, né? Acho que não tem no Brasil outro prefeito TikToker que é o Manga, que é o cara, mas que ele conseguiu. Eu lembro que na véspera das eleições, da reeleição dele, a Rede Globo em Sorocaba fez 1 hora de programa batendo nele, batendo nele, batendo nele, e ele teve 74% dos votos. Sabe? Assim, ele superou com toda a capacidade de comunicação dele, Sim, mas com alguns feitos. sim, Se é corrupto, se não é corrupto, eu não vou entrar nessa discussão sim. dos escândalos que a Polícia Federal está aqui, tá, mas o cara tem realização. Aí o cara chega agora, senta na janelinha e fica só reagindo, 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 e as entregas dele, cara. O final de semana lá, mão na massa, que era mãos à obra. O Guti cansou de entregar isso, fez rua, mais de 700 ruas, se eu não me engano, fez pesar dele. Ele faz como se agora tivesse caído do céu, como se fosse uma inovação. Não, e outra coisa que eu vi também na rede dele que eu achei
bem desagradável, que eu não me recordo do Guti ter feito isso, nem de um outro prefeito. Ele na igreja, ele puxando o culto, amém, irmão, essas coisas assim que, poxa, ele tem que respeitar o lugar que ele tem. Tem um pastor lá, tem um padre, deixa ele se conduzir, vai lá como autoridade, mas, poxa, ele no microfone. Então, assim, ele tá bem perdido com essa, Uhum. com essa coisa dele de querer lacrar na internet. Sim. E parece que não tem muito assunto para gravar o vídeo e existe essa demanda de precisar postar, né. É. Uma coisa que eu tenho percebido, cara, como ele vai em jogo de futebol. E não é que o esporte não seja importante, é uma pauta importantíssima, mas poxa, toda semana um jogo de futebol diferente e aí é vídeo, é vídeo, é vídeo, sabe. Será que isso não acontece porque faltam entregas efetivas, É, sabe. Qual é a necessidade? Eu acho interessante, a gente estava falando da comunicação aqui, a gente trabalhou na Secom por muito tempo, e, cara, a quantidade de vale este que a Secom solta é inacreditável, inacreditável. A gente Importante soltava eventualmente muito raro, e quando tinha um vale este, meu, Zanon ficava bravo, viu? cara. Como que saiu alguma coisa errada, passou, e aí saiu o vale este, passou o vale este, tinha que... Falando de Secom, a gente tem até que agradecer a secretária que curtiu nosso vídeo lá no Instagram é. também, agradecer pela audiência, muito importante pra gente também, Os muito caras estão bacana. vendo. E essas comunicações são feitas de forma na correria, IA trabalhando forte, né? Você percebe lá os textos bem... Meu Deus do céu. E de uma forma desorganizada, porque a desorganização vem de cima, né? E a Sim. desorganização... Não, lá volta aquele assunto que a gente fez no primeiro programa nosso, que é assim, ninguém sabe quem obedecer. Lá é dividido em 4 grupos e o grupo que mais está preparado para administrar, que é o do Santiago, ele também ele tem um prefeito acima dele que ele Lógico. ele tem que e o prefeito parece um menino mimado, né, cara? Qualquer coisinha que sai na internet, o prefeito É, você vê, a vira e questão, fica as bravo. pautas. A gente falou lá, não somos nós, jamais estamos pautando. A gente falou que ele não tinha ido em nenhuma festa junina. Final de semana seguinte, festa Faleceu. junina, festa junina. Não tinha ido na igreja. Na igreja, aí na igreja, sabe? Feira livre, não sei. Não vi na feira livre ainda. Ah, e semana que vem ele vai aparecer na feira. Feira Na feira. Semana que vem ele tá Mas na feira. o bom gestor, ele utiliza a mídia como forma de É, ajudar a sua gestão. É justamente no que a gente bate, é algo que a gente não bate por bater, é. cara. A gente quer que Tem essa uma população seja respeitada tem como uma deve fala ser. do Barack Obama que ele fala, né, ele não quer do meu lado os que me bajulam, sim os que me abram o olho, né. Então, assim, a gente tá falando o que tá acontecendo na rua. Sim. Quem se vendeu como uma solução e que Então, ia resolver todos os problemas de Guarulhos foi ele. Até então, agora porque eu lembro há um ano na campanha, né? A gente tem o tal do TBT, a gente vai lembrando de coisas de ano passado, né? Quase um ano aconteceu um negócio um dos mais tristes aqui de Guarulhos, já vai fazer um ano. É, vai ser na São Bento? Não, não. Deixa então, essa coisa teve tanta promessinha na campanha, executa o que você falou. Vamos pô, lá, vamos é, fazer, vamos entregar o remédio em casa, vamos pôr pega o seu plano de governo, né. médico no hospital, que vai cair do céu, não ficar pegando emprestado de uma ONG aqui, porque não tem médico no hospital. Ah, entregou o CEMEG, mas o CEMEG sumiram os prontuários, o pessoal voltou pro zero. É isso, é entregar o que foi feito no prazo. Tinha um plano de Ele governo. tinha um plano de governo. Governo, tem um monte de coisa no plano de governo. Cadê? Ah, não deu tempo ainda porque não tem dinheiro, mas teve dinheiro para pagar o 13º pros Sim. amiguinhos. Então, assim, é que assim, ele pra é que fica muito redundante a gente voltando, mas assim, ele tá preocupado simplesmente com a internet, com o discurso. Porque se eu for enumerar os discursos dele aqui, tem um monte, ó. Ele falou candidato em 2016, ele falou que ele era contra a velha política, que esses dinossauros tinham que sair e que vereador, quando não tinha quórum, é porque tinha se vendido para o prefeito. Na transição, ele fez os vereadores ficar esvaziando o plenário na questão do IPTU para tentar manchar o Guti. Os dinossauros, ele escolheu um vereador antigo para ser o líder de governo dele. Aí ele falava a questão da Uber, criou taxa para Uber. Então, 3% assim, Uber. tudo que ele usa, ele vê o que no momento na internet soa bem e ele leva. Ele sabe usar bem a internet. Ele tem um time um time de robozinhos ali que ajuda muito ele. Então, tanto
qualquer comentário que você faz dele, você vê o tanto de gente que vem para te bater. Uhum. Então ele sabe usar bem e ele tá fazendo isso, cara. Ele tá fazendo a cidade do jeito que ele quer vender. Aí ele tá hoje numa situação de prefeito com uma condição melhor, ele tá gastando impulsionamento. Acho não, ele é o político que mais gastou, que nem quando o Zanon dá o exemplo do Manga. O Manga não gastou 1/3 de internet com todo o seguidor que ele tem, perto do que o Lucas gastou. O Lucas Uhum. gastou 3 vezes mais que ele para impulsionar. O Lucas perto do Clebinho não, do Nicolas, o Lucas gastou 10 vezes mais que o Nicolas de impulsionamento. Quem é mais popular? Então, assim, a ganância dele, a vontade de ser reconhecido no mundo da internet é tanta que faz ele jogar rios de dinheiro lá e Uhum. deixar a população aqui à deriva, e depois ele quer ficar fazendo coisa que ele consertar a cagada que ele mesmo fez. Quem fechou o hospital foi ele, pô, não foi? Ele fechou, depois ele viu o que fez, teve que pedir emprestado um castramóvel, não sei, trabalhar, não sei se vai trabalhar regular ou irregular, mas quem que causou tudo isso? Ele, pô. Se ele fosse um cara preparado, porque você vota num prefeito, para quando tiver o problema, ele ir lá se posicionar como prefeito: "Ô, calma aí, vamos aqui, vamos fazer isso", o cara centrado. E não é, infelizmente hoje o que a gente tem é um cara preocupado em fazer conteúdo para internet. Eu quero ver agora na reforma administrativa, a hora que der o nome dos secretários, quem vai para cada lugar aí, tudo, quero ver o que vai acontecer, né? Vai se ajustar a Criou uma secretaria, coordenadoria para o departamento da namorada, que eu nunca tinha o visto isso secretaria também. da Casa Civil, que era o antigo governo, pegando coisa pra caramba lá. Não sei nem onde vai caber todo mundo, né, no palácio, É, não, Secretaria da Casa Civil, né? Vai o cemitério vai para lá, assuntos aeroportuários vai para lá, um monte de coisa vai para lá. Tudo Exatamente. isso. Então, criou cargos, aumentou bastante a folha de pagamento, 2% de reajuste para os servidores e assim vai, né? Quer dizer, Exatamente. E a gente precisa começar a ter soluções efetivas, né? Achei até que ele tinha dado uma parada no discurso de colocar tudo em culpa da gestão passada, mas agora voltou também com essa questão, né? Porque eu acho que é, o pessoal fica na orelha ali, pô, já deu esse discurso, né? Não dá mais para fazer uma coisa isso. me surpreendeu, eu pensei que ele ia jogar no Gucci alguma coisa aí do hospital. Abertamente ele não soltou assim: "Ah, foi culpa da administração anterior". Ele disse que não não, ia romper o contrato, falou que tem um problema no contrato lá, mas ele não. mas esse problema no contrato conserta, resolve, Uhum. se é que Mas tem problema. então, mas se tem problema, ele tem um baita de um quadro de advogados na Poxa, prefeitura para resolver. que A seja política é resolvido. uma arte de dialogar, é chamar. Uhum. Então, assim, qualquer empresa que der um problema, ele vai chegar lá e vai romper. Então, Não dá. tem que ir lá conversar, é o que você falou, ele vai deixar a população na mão, né? Ele vai lá e resolve: "Ó, vou fazer dessa maneira", e problema de quem doa, não quem de quem vai doer. Não, não é assim. É, Infelizmente a gente tem que se adaptar esses próximos anos aí com ele, e tomara falta que só ele ponha 3 anos e to 5 meses tomara e que ele ponha a mão na con 16 dias. tomara que ele ponha a mão na consciência e comece de fato a executar o plano de governo dele, que é o que a população de Guarulhos escolheu. Não escolheu ele pelo plano de governo? Então faça, para de Ah, fazer vídeo para internet, pelo mas amor ele de Deus. só taxou esse. Não, caramba, ele taxou. Sabe que o Trump se baseou nele em aumentar em É, o 50%, tarifaço, taxar em 50%? fez o Guarulhos tarifaço. saiu na frente. É, Guarulhos saiu na frente, taxou. Esperamos o Trump. não, se você der essa ideia, amanhã ele coloca 2 milhões na internet para impulsionar e falar que ele que falou com o Trump por telefone. Isso é interessante. Se precisa impulsionar um vídeo, é sinal que não tem engajamento orgânico, Não, né? esquece. Porque, como você falou, o Nicolas não precisa impulsionar porque ele tem ali milhões de pessoas que vão assistir o vídeo de forma Mas, orgânica. mas esses aí, eles têm conteúdo. Isso é importante. Vamos lá, vamos voltar para a origem. Ele ganhou como prefeito a vontade popular. Ele ganhou, beleza. Mas o que ele fez em 4 anos como vereador? Tem nada. Ele vai falar que ele derrubou a taxa do lixo, É. que é uma mentira, porque você está vendo que ele cria a taxa. Exatamente. Ele não derruba a taxa, ele cria, ele gosta de criar a taxa. Ele falou assim que ele não usava o carro oficial. Quando ele ganhasse para vereador, ele não ia usar o carro oficial. Ele foi lá e devolveu o carro oficial. Agora ele tem 2 carros oficial, que ele anda em um e o segurança dele anda em outro. Então, assim, Até é normal, até justo que ele não, o mas carro dele. é justo para quem não Mas defende. Ele ele defendia essa andou bandeira. muito tempo em carro particular, hein, no Então, início do governo. Ele não usava o carro oficial. Não sei se abastecia. não, ele não, ele devolveu. Logo que ele ganhou, ele pegou a viatura dele e devolveu. Essa época eu me recordo, ele devolveu. Porém, o que eu estou te dizendo assim,
É normal o prefeito usar o carro oficial Sim. e usar o carro para os seguranças dele, para o avançado que a gente usa o linguajar. Mas para um prefeito que não defendia essa bandeira. Ah, sim. Ele defendia a bandeira de que ele não usava, que nem o Cleitinho lá. O Cleitinho teve um aumento no Senado, acho que aumentaram o salário dele em R$ 2.700. Ele não concordou com isso. Sabe o que ele faz todo mês? Chega o final do mês, ele escolhe alguém na rua, algum trabalhador e doa. Então, ele defendia essa bandeira de que ele não ia usar carro oficial. Hoje, se duvidar, ele, deve ter a primeira-dama, todo mundo está com carro oficial andando. Então, ele defendia uma bandeira que era interessante para ele se vender. Depois que ele caía no conceito da população, ele parava. Então, assim, ele precisa se pôr no lugar dele e agir como prefeito. Exatamente. E a gente já está encaminhando para o fim do nosso programa. Vou pedir para o Zanon fazer suas considerações finais. É, infelizmente estamos tendo aí os Trapalhões no comando da prefeitura, né? Falta só a musiquinha. Eles podiam pôr a musiquinha dos Trapalhões para deixar mais animado os vídeos, quem sabe tenha mais engajamento, né? Tá terrível, infelizmente. Infelizmente, estamos caminhando para uma administração bem que deixa a desejar. Gostaria que isso virasse, que mudasse, que tivesse conquistas e Guarulhos avançasse, né? Essa coisa de ficar pintando de amarelo não é legal, sabe? Não tá deixando a cidade mais bonita por causa disso. A zeladoria sim deixaria, né? E uma coisa que eu reparei rapidamente, como que a população ela se apropria quando a coisa é bem cuidada. Por causa das festas juninas que ocorreram na Praça das Pedras, a prefeitura deu um trato na praça. Deu um trato. Não a ponto daquela faixa que tem lá que foi revitalizada, reformada. Não, porque tá tudo, tem muito muro quebrado, muita coisa. Mas limpou, deu uma. Sabe? O que aconteceu? Final de semana a praça estava cheio de gente, porque estava limpa, estava cuidado. Então, Sim, a população se apropria quando está bem cuidado. Gente, passamos 6 meses com a praça suja, nojenta, os moradores de rua voltando a ocupar a praça, deram aquela ajeitada porque teve interesse, né, do vereador Tiziano lá, teve uma igreja que fez festa lá. Por causa disso, deram um trato melhor. Não que deram um trato melhor, reconheço, deram um trato melhor. Não pintaram de amarelo, graças a Deus. Não tô dando ideia não, tá, gente? Por favor. Mas a população, mesmo com esse frio, estava na praça, entendeu? Agora o ônibus da GCM vai lá, fica parado, dá impressão de segurança, tudo mais. É isso que a gente quer para a cidade. Uma cidade melhor, uma cidade mais bem cuidada. Mas não adianta fazer ali na praça que fica a 800 metros do Paço Municipal, sim. Uhum. né? Não adianta fazer a vitrine que foi aquela lá no Parques Freire, né? Que foi só uma vitrine também, pintaram de azul e amarelo. É usar o discurso dele, né? Do bairro, É, do bairro pro bairro centro. pro centro. Então, é nisso que eu tô dizendo. Vamos cuidar melhor da cidade, que a população vai reconhecer. É simples. Exatamente. É simples, né? Diego, também pedir suas considerações finais. Obrigado aí mais uma vez por participar do programa, Vinícius, Zanon. Estamos à disposição. Lembrando, a gente não é que a gente gosta de vir aqui ficar apontando os erros, não. É vocês que dão toda semana matéria para a gente fazer. Eu tenho o maior prazer de vir aqui para elogiar, desde que tenha que ser elogiado. Exatamente. Se tem um tom crítico nesse programa, é porque as políticas públicas não estão sendo bem executadas, né? Então, é isso. O Zoom vai ficando por aqui. Pedir que vocês sigam o GeoWeb, acompanhem o GeoWeb nas redes sociais, acompanhem também o nosso site, nosso portal de notícias, muito informativo, sempre com muita atualização para a população de Guarulhos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.